E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso livro Hábitos Atômicos? Aproveita e já dá aí o seu like, faz um comentário bem legal do que você está achando do livro, se ele está ajudando você, e também compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos lá? Capítulo 13, Como parar de procrastinar usando a regra dos 2 minutos. Tyla Tharp é mundialmente considerada uma das maiores bailarinas e coreógrafas da era moderna. Em 1992, ela recebeu uma bolsa MacArthur Fellowship, muitas vezes referida como Bolsa para Gênios, e passou a maior parte de sua carreira viajando pelo mundo para apresentar seus trabalhos originais. Ela também acredita muito de seu sucesso a hábitos diários simples. Começo cada dia da minha vida com um ritual, escreve ela. Acordo às 5h30, coloco minhas roupas de ginástica, minhas polainas, minha camiseta e meu chapéu. Saio da minha casa em Manhattan, chamo um táxi e digo ao motorista para me levar até a academia Pumping Iron, na 91 Street com a First Avenue, onde trabalho por 2 horas. O ritual não é o alongamento e o treinamento com pesos, a que submeto meu corpo todas as manhãs na academia. O ritual é o táxi. No momento em que digo ao motorista aonde ir, completei o ritual. É um ato simples, mas executá-lo da mesma maneira a cada manhã o torna habitual. Torna-o repetível, fácil de fazer. Isso reduz a chance de deixar de praticá-lo ou fazer algo diferente. É mais um item no meu arsenal de rotinas e uma coisa a menos para pensar. Chamar um táxi todas as manhãs pode ser uma pequena ação, mas é um exemplo esplêndido da terceira lei da mudança de comportamento. Pesquisadores estimam que 40 a 50% de nossas ações são praticadas por hábito. Essa já é uma porcentagem substancial, mas a verdadeira influência de seus hábitos é ainda maior do que esses números sugerem. Hábitos são escolhas automáticas que influenciam as decisões conscientes que se seguem. Sim, um hábito pode ser concluído em apenas alguns segundos, mas também pode moldar atitudes tomadas ao longo de minutos ou horas depois. Hábitos são como a entrada de uma rodovia. Eles o levam por um caminho e antes que perceba, você acelera para o próximo comportamento. É mais fácil continuar o que já está fazendo do que fazer algo diferente. Você assiste a um filme ruim por 2 horas, continua comendo mesmo quando já está satisfeito. Verifica seu telefone por apenas 1 segundo e quando percebe, passou 20 minutos olhando para a tela. Dessa forma, os hábitos que segue de modo não consciente determinam as escolhas que faz de modo consciente. Todo final de tarde há um pequeno momento, geralmente por volta das 5h15, que molda o resto da minha noite. Minha esposa chega do trabalho e nós colocamos nossas roupas de ginástica e vamos para a academia ou nos largamos no sofá. Pedimos comida indiana e assistimos a The Office. Semelhante a Tyla Tharp chamando o táxi, o ritual é vestir as roupas de ginástica. Se eu trocar de roupa, sei que o treino vai acontecer. Tudo o que se segue, ir à academia, decidir quais exercícios fazer, me posicionar nos aparelhos, é fácil quando dou o primeiro passo. Todos os dias há um punhado de momentos que proporcionam um impacto descomunal. Refiro-me a essas pequenas escolhas como momentos decisivos. O momento em que você decide entre pedir comida ou fazer o jantar. O momento em que escolhe entre dirigir seu carro ou andar de bicicleta. O momento em que decide entre começar seu dever de casa ou jogar videogame. Essas escolhas são uma bifurcação na estrada. Aí ele faz um gráfico aqui, ó.
Momentos decisivos, escolhas boas, escolhas ruins. Momentos decisivos definem as opções disponíveis para seu futuro. Por exemplo, entrar em um restaurante é um momento decisivo, porque determina o que você vai comer no almoço. Tecnicamente, você controla o que pede, mas, em sentido mais amplo, só pode pedir um item que esteja no cardápio. Se você entrar em um restaurante de carnes, pode comer um filé ou uma costela, mas não sushi. Suas opções são limitadas pelo que está disponível. Elas são moldadas pela primeira escolha. Somos limitados por onde nossos hábitos nos levam. É por isso que dominar os momentos decisivos do dia é tão importante. Cada dia é composto por muitos momentos, mas são realmente algumas escolhas habituais que determinam o caminho que você toma. Essas pequenas escolhas se acumulam, cada uma definindo a trajetória de como você passa os momentos seguintes. Hábitos são o começo, não o ponto final. Eles são o táxi, não a academia. Próximo subtítulo: a regra dos 2 minutos. Mesmo quando sabe que deve começar aos poucos, é fácil exagerar no início. Quando sonha em fazer mudanças, a emoção toma conta e você acaba tentando fazer muito em pouco tempo. A melhor maneira que conheço de contrariar essa tendência é a regra dos 2 minutos, que afirma: quando você inicia um hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de 2 minutos. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se torna pegar meu tapete de yoga. Estudar para a aula se torna abrir minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 quilômetros se torna calçar o tênis de corrida. A ideia é tornar seus hábitos os mais fáceis possíveis de começar. Qualquer um pode meditar por 1 minuto, ler uma página ou guardar uma peça de roupa. E, como acabamos de discutir, essa é uma estratégia poderosa. Porque depois de começar a fazer a coisa certa, é muito mais fácil continuar fazendo. Um novo hábito não deve parecer um desafio. As ações que se seguem podem ser um desafio, mas os primeiros 2 minutos devem ser fáceis. O que você quer é uma porta de acesso para o hábito, que naturalmente o leve a um caminho mais produtivo. Geralmente, você pode descobrir as portas de acesso dos hábitos que levarão ao resultado desejado, mapeando seus objetivos em uma escala de muito fácil a muito difícil. Por exemplo, correr uma maratona é muito difícil. Correr 5 quilômetros é difícil. Andar 10.000 passos é moderadamente difícil. Caminhar 10 minutos é fácil. E colocar seu tênis de corrida é muito fácil. Seu objetivo pode ser correr uma maratona, mas sua porta de acesso ao hábito é colocar os tênis de corrida. É assim que você segue a regra dos 2 minutos. Aí ele faz um gráficozinho, aqui uma tabelinha. E nessa tabelinha ele coloca alguns hábitos, né? E aí ele coloca assim, muito fácil, fácil, moderado, difícil, muito difícil. Nessa tabela a pessoa vai marcando aí, né? O que é fácil, o que é moderado, difícil e muito difícil. Aí ele coloca assim, muito fácil, coloque os tênis. Fácil, caminhe por 10 minutos. Moderado, caminhe 10.000 passos. Difícil, corra 5 quilômetros. Muito difícil, corra uma maratona. E assim vai. As pessoas geralmente acham estranho falar sobre ler uma página.
meditar por 1 minuto ou fazer uma ligação de vendas. Mas o ponto não é fazer uma coisa. O objetivo é dominar o hábito de comparecer. A verdade é que um hábito deve ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, então tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Em vez de tentar criar um hábito perfeito desde o começo, faça a coisa mais fácil em uma base mais consistente. Você tem que padronizar antes de otimizar. À medida que domina a arte de comparecer, os 2 primeiros minutos simplesmente se tornam um ritual no início de uma rotina maior. Isso não é apenas um truque para facilitar os hábitos, é a maneira ideal de dominar uma habilidade difícil. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de atingir o profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Ao executar o mesmo aquecimento antes de cada treino, fica mais fácil entrar no estado de pico de desempenho. Seguindo o mesmo ritual criativo, você facilita o difícil trabalho de criar. Ao desenvolver um consistente hábito de desligamento, ir para a cama em um tempo razoável fica fácil. Pode até não conseguir automatizar todo o processo, mas pode deixar a primeira ação automática. Facilite o início do processo e o resto acontecerá. A regra dos 2 minutos pode parecer um truque para algumas pessoas. Você sabe que o real objetivo vai levar mais do que apenas 2 minutos, então pode parecer que está tentando se enganar. Ninguém está realmente querendo ler uma página, fazer uma flexão ou abrir as anotações. E se você sabe o que é um truque mental, por que cairia nele? Se a regra dos 2 minutos parece forçada, tente isso. Pratique por 2 minutos e depois pare. Vá correr, mas você deve parar depois de 2 minutos. Comece a meditar, mas deve parar depois de 2 minutos. Estude árabe, mas deve parar depois de 2 minutos. Não é uma estratégia para começar, é a coisa toda. Seu hábito só pode durar 120 segundos. Um dos meus leitores usou essa estratégia para perder mais de 50 quilos. No começo, ele ia à academia todos os dias, mas dizia a si mesmo que não poderia permanecer por mais de 5 minutos. Ele ia à academia, fazia exercícios por 5 minutos e saía assim que o tempo acabava. Depois de algumas semanas, ele olhou em volta e pensou: bem, estou sempre vindo para cá de qualquer maneira. Posso muito bem começar a ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o excesso de peso desapareceu. Escrever um diário é outro exemplo. Quase todo mundo pode se beneficiar passando seus pensamentos da cabeça para o papel. Mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns dias ou nem começa porque escrever um diário parece uma tarefa árdua. O segredo é ficar sempre abaixo do ponto em que isso possa ser percebido como trabalho. Greg McKeown, um consultor de liderança do Reino Unido, construiu um hábito de criar um diário deliberadamente, escrevendo menos do que gostaria. Ele sempre parava de escrever antes que parecesse um aborrecimento. Ernest Hemingway acreditava em conselhos semelhantes para qualquer tipo de escrita. A melhor maneira é sempre parar quando você está indo bem, disse ele. Estratégias como essa funcionam também por outro motivo. Reforçam a identidade que você quer construir. Se aparecer na academia por 5 dias seguidos, mesmo que seja por apenas 2 minutos, está apostando em uma nova identidade. Você não está preocupado em ficar em forma, está focado em se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Está praticando a menor ação que confirma o tipo de pessoa que quer ser.
Raramente pensamos em mudar dessa forma, porque somos consumidos pelo objetivo final. Mas uma flexão é melhor do que nenhum exercício. 1 minuto de prática de violão é melhor que nada. 1 minuto de leitura é melhor do que nunca pegar um livro. É melhor fazer menos do que você esperava do que não fazer nada. Em algum momento, depois de estabelecer o hábito de comparecer todos os dias, combine a regra dos 2 minutos com uma técnica que chamamos de modelagem de hábito para escalonar seu hábito em direção a seu objetivo. Comece dominando os 2 primeiros minutos da menor versão do comportamento. Em seguida, avance para um passo intermediário e repita o processo, concentrando-se nos 2 primeiros minutos e dominando esse estágio antes de passar para o próximo. Em determinado ponto, você estará praticando o hábito que originalmente quis criar, mantendo ao mesmo tempo seu foco onde deveria estar, nos 2 primeiros minutos do comportamento. Aí ele faz aqui mais uma tabelinha. Essa tabela, ela tem 5 fases, onde ele coloca exemplos aqui, né? Por exemplo, o hábito, acordar cedo, tornar-se vegano, exercitar-se. Aí ele coloca aqui, fase 1, esteja em casa às 10 horas da noite todos os dias. Tornar-se vegano, comece a comer legumes em todas as refeições. Exercitar-se, vista a roupa do treino. Fase 2, acordar cedo, desligue todos os dispositivos, até às 10 horas da noite, todas as noites. Tornar-se vegano, pare de comer animais com 4 patas. Exercitar-se, saia, tente dar um passeio. Fase 3, esteja na cama às 10 horas todas as noites, lendo um livro, conversando com seu parceiro. Tornar-se vegano, pare de comer animais com 2 patas, frango, peru. Dirija para a academia, faça exercício por 5 minutos e saia. Fase 4. Apague as luzes às 10 horas todas as noites. Pare de comer animais sem patas, peixe, mariscos, vieiras. O hábito de exercitar-se. Exercite-se por 15 minutos, pelo menos uma vez por semana. Fase 5. Acorde às 6 horas da manhã todos os dias. Tornar-se vegano. Pare de comer todos os produtos de origem animal, ovos, leite, queijo. Exercitar-se. Exercite-se 3 vezes por semana. Então, ele dá um exemplo aqui, né, de modelagem de hábito, que é algo bem gradual. Quase todo objetivo maior de vida pode ser transformado em um comportamento de 2 minutos. Quero viver uma vida saudável e longa. Preciso ficar em forma. Preciso me exercitar. Tenho que vestir minhas roupas de ginástica. Quero ter um casamento feliz. Preciso ser um bom parceiro. Deveria fazer algo todos os dias para facilitar a vida do meu parceiro. Deveria planejar a refeição para a próxima semana. Sempre que tiver dificuldades para manter um hábito, experimente a regra dos 2 minutos. É uma maneira simples de facilitar seus hábitos. Resumo do capítulo. Os hábitos podem ser concluídos em poucos segundos, mas continuam a afetar seu comportamento por minutos ou horas depois. Muitos hábitos ocorrem em momentos decisivos, escolhas que são como uma bifurcação na estrada e o direcionam para um dia produtivo ou improdutivo. A regra dos 2 minutos afirma: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser executado. Quanto mais você ritualizar o início de um processo, maior é a probabilidade de entrar no estado de profundo foco necessário para fazer grandes coisas. Padronize antes de otimizar. Você não pode melhorar um hábito que não existe.
E assim nós vamos encerrando aqui o capítulo 13 e eu aguardo vocês no capítulo 14. Deus te abençoe. Você já imaginou como seria viver com mais saúde, energia e autoestima? Uma vida saudável começa com a decisão de adotar novos hábitos, mas sabemos que essa jornada não é fácil de enfrentar sozinha. Existem lutas que exigem apoio, força e direcionamento para superar. É por isso que criamos a Revolução de Dentro para Fora, um grupo de mentoria feito para transformar vidas. Aqui, você será acompanhada de perto, com estratégias práticas para vencer velhos hábitos e construir uma nova rotina. Junte-se a mulheres vencedoras como você, que estão superando limitações e bloqueios, e descubra o poder de uma verdadeira revolução que começa dentro de você. Venha com a gente e transforme sua vida hoje mesmo, porque juntas somos mais fortes.